Quando duas almas se encontram de forma tão intensa que o próprio tempo parece parar, algo profundo se revela. Não estamos falando apenas de romance, mas de um processo de transformação que toca as camadas mais ocultas do inconsciente. O que muitos chamam de chamas gêmeas não é apenas um reencontro emocional. É um chamado arquetípico para a totalidade, um movimento inevitável rumo ao confronto com a própria essência. Quando os sinais da última fase começam a surgir, nada mais será como antes. Emoções se intensificam, sincronicidades se acumulam, e o mundo interior começa a se alinhar com uma força inexplicável. Se você sente que algo maior está em movimento dentro de si, e entre você e essa conexão especial, este vídeo é para você. Comente abaixo: eu aceito a jornada de transformação da minha alma. A seguir, vamos mergulhar nos conceitos de Carl Jung que explicam por que essa jornada é tão poderosa. A jornada das chamas gêmeas, quando observada à luz da psicologia analítica de Carl Jung, revela-se como uma poderosa metáfora da individuação, o processo de tornar-se quem realmente se é, integrando as polaridades internas. Ao contrário da ideia romântica de encontrar a metade que falta, Jung nos ensina que toda busca externa é, na verdade, o reflexo de uma busca interior. A alma gêmea não é alguém que nos completa, mas alguém que ativa os aspectos mais profundos e não resolvidos do nosso inconsciente. A última fase do reencontro das chamas gêmeas não representa um final feliz convencional, mas o início de uma profunda reconciliação com a própria sombra. A sombra, segundo Jung, é tudo aquilo que rejeitamos em nós mesmos. O outro, neste contexto, funciona como um espelho vivo, provocando projeções intensas e despertando feridas ancestrais. Além disso, essa conexão convoca a integração dos arquétipos do anima e animus, os aspectos femininos e masculinos presentes em todos nós. Cada interação, cada ruptura e cada reaproximação entre essas duas almas serve para ativar esse equilíbrio interno, levando o indivíduo a um estágio mais elevado de consciência. O amor aqui não é possessivo, mas alquímico. Quando a fase final se inicia, ela carrega o peso e a luz da integração. É quando as máscaras caem, os papéis são abandonados e a essência de cada um se manifesta sem defesas. O relacionamento se torna um catalisador da própria evolução espiritual. A jornada deixa de ser sobre nós e passa a ser sobre o eu em sua totalidade. Agora que compreendemos a base simbólica e profunda dessa vivência, é hora de mergulhar no conteúdo central. A fase final da jornada entre as chamas gêmeas não é marcada por conforto ou previsibilidade. Pelo contrário, é o momento em que tudo aquilo que foi reprimido, evitado ou ignorado ao longo da vida vem à tona com intensidade avassaladora. Essa experiência não ocorre por acaso. Carl Jung nos ensina que a sombra, esse vasto território do inconsciente, onde depositamos tudo o que não conseguimos aceitar em nós mesmos, inevitavelmente se manifesta em nossas relações mais íntimas, especialmente naquelas que carregam um propósito arquetípico de transformação. A chama gêmea é o espelho mais honesto e radical que uma pessoa pode encontrar. Ela reflete não apenas aquilo que amamos em nós, mas principalmente aquilo que rejeitamos. É por isso que na última fase surgem sentimentos contraditórios como raiva, medo, abandono, ciúme, frustração e até desespero. Não porque o outro seja a fonte desses sentimentos, mas porque ele os desperta, trazendo-os à superfície com precisão cirúrgica. A presença da outra pessoa aciona os gatilhos mais profundos porque toca diretamente nas feridas da infância, nos complexos não resolvidos e nas estruturas psíquicas formadas antes mesmo da consciência plena. Esse processo pode ser devastador para quem ainda está identificado com a persona, a máscara social que todos usamos para sobreviver no mundo. Quando a sombra aparece, a persona começa a ruir. O ego se sente ameaçado, confuso e muitas vezes tenta culpar o outro pela dor sentida. Mas Jung nos lembra que essa dor é um convite à consciência. O sofrimento surge para revelar algo que precisa ser visto, acolhido e integrado. Durante essa etapa, muitos acreditam que a conexão chegou ao fim, pois o relacionamento parece ter se tornado insustentável. No entanto,
É justamente esse colapso aparente que marca o início da verdadeira transformação. A chama gêmea deixa de ser o objeto de desejo romântico e passa a ser reconhecida como um agente de iluminação psíquica. É como se o inconsciente dissesse: olhe para isso agora, você não pode mais fugir. Neste contexto, a relação se torna o campo de batalha entre o velho eu, construído sobre defesas e adaptações, e o novo eu, que anseia por autenticidade, liberdade e inteireza. A sombra, ao emergir com tanta força, nos obriga a abandonar ilusões sobre nós mesmos e sobre o outro. Não se trata de destruição gratuita, mas de purificação. A alma, empurrada pelas forças do self, o centro regulador do inconsciente em Jung, quer se libertar das correntes da repetição, do medo e do condicionamento. Quanto mais intensa for a revelação da sombra, maior o potencial de cura. Mas essa cura não vem de fora. Ela não depende do comportamento da chama gêmea nem de promessas ou reconciliações. Ela nasce quando o indivíduo decide mergulhar em si mesmo com coragem e verdade. É nesse mergulho que se encontram respostas, recursos e, acima de tudo, o reencontro com a própria luz interior, que sempre esteve por trás da dor. A fase final, portanto, não é um fim no sentido tradicional, é um portal. E como todo portal simbólico, exige atravessá-lo com consciência. A sombra mostrada pela chama gêmea é o convite mais sagrado à integração e à libertação. Não há como seguir adiante carregando pesos antigos. O espelho não mente, mas também não julga. Ele apenas mostra com clareza brutal aquilo que precisa ser reconhecido para que o amor, verdadeiro, livre e consciente, possa finalmente florescer. A jornada entre as chamas gêmeas não poderia alcançar sua fase mais elevada sem atravessar um ponto crítico: a desconstrução das projeções que sustentam o amor romântico tradicional. Esse momento, frequentemente doloroso e marcado por rupturas profundas, é essencial para que o amor consciente possa emergir. Carl Jung foi claro ao afirmar que, no início de qualquer relação, projetamos no outro conteúdos inconscientes, tanto luz quanto sombra. O que vemos e sentimos é, em grande parte, aquilo que desejamos ver, aquilo que nossa alma anseia integrar, ou aquilo que inconscientemente tentamos resolver a partir de experiências passadas. No contexto das chamas gêmeas, essas projeções ganham uma intensidade sem precedentes. O outro parece ser perfeito, a resposta de todas as perguntas, o alívio de todas as dores. Esse encantamento, ainda que genuíno, não é amor verdadeiro. É um reflexo de aspectos internos ainda não reconhecidos. E justamente por isso, ele precisa ruir. O ego, nutrido por essas idealizações, resiste ferozmente quando as primeiras rachaduras surgem. Mas é nesse colapso que se inicia a verdadeira obra alquímica do relacionamento. A ruptura, muitas vezes interpretada como o fim definitivo da conexão, é na verdade um ponto de inflexão. É o momento em que o véu das projeções cai e o outro começa a ser visto como ele realmente é: um ser humano complexo, com luzes e sombras, virtudes e falhas. Ao mesmo tempo, somos forçados a olhar para dentro e perceber que muito do que acusávamos no outro era, na verdade, uma faceta não aceita em nós mesmos. Esse reconhecimento pode ser brutal, mas é também libertador. A dor da separação, quando acolhida com consciência, revela o quanto nossa identidade estava enraizada na expectativa do outro. A ausência força o reencontro com o eu. Começa então o verdadeiro processo de individuação. O relacionamento, antes uma fonte de êxtase e depois de angústia, se transforma em um mestre silencioso. Ele mostra que o amor não é posse, não é controle e tampouco é fusão total com o outro. O amor, na sua forma mais pura, é presença e liberdade. Esse nascimento do amor consciente exige um luto. O luto pelo amor idealizado, pelo felizes para sempre, que a cultura nos ensinou a buscar. Mas ao deixar morrer essas ilusões, nasce algo muito mais profundo. O amor consciente é aquele que vê o outro como ele é, que não exige mudança, que não busca preencher vazios, mas compartilha a própria completude. Ele nasce da clareza e não da necessidade.
E é justamente por isso que ele é tão raro e tão transformador. As chamas gêmeas, ao passarem por esse ciclo de ruptura e reintegração, aprendem que estar junto não significa escapar da solidão existencial, mas sim compartilhar o caminho da verdade. Um amor assim não se apoia em promessas, mas em presença. Não se alimenta de dependência, mas de liberdade. E isso só se torna possível quando o ego cede espaço ao self, o centro da psique que busca integração e totalidade, e não apenas prazer ou segurança. Neste ponto do caminho, muitos se surpreendem ao perceber que já não precisam mais do outro para sentir-se inteiros. O vínculo continua existindo, mas agora ele é livre. Não há mais medo de perder, porque já não há mais desejo de possuir. Esse é o terreno fértil onde o verdadeiro reencontro pode acontecer, não mais como salvação, mas como celebração da jornada feita por ambos. A desconstrução do amor romântico é, portanto, uma bênção disfarçada. Ela desmonta as fantasias infantis para que possamos amar com maturidade. A dor da perda se transforma na porta para a liberdade interior. E o reencontro, se e quando acontecer, não será mais entre duas metades feridas, mas entre dois seres inteiros, conscientes e profundamente comprometidos com a verdade do ser. Uma das experiências mais transformadoras da jornada entre as chamas gêmeas ocorre quando o relacionamento começa a ativar, de forma intensa e inevitável, os arquétipos do ânima e do animus, descritos por Carl Jung. Esses dois aspectos representam, respectivamente, o feminino inconsciente, presente na psique do homem, ânima, e o masculino inconsciente, presente na psique da mulher, animus. Embora, em uma abordagem mais contemporânea, compreenda-se que ambos os arquétipos coexistem em diferentes proporções em todas as pessoas, independentemente do gênero. No encontro entre as chamas gêmeas, esses arquétipos não apenas se manifestam, eles colidem, se confrontam e se espelham. E é justamente essa colisão que dá início a uma profunda reestruturação psíquica. A presença da chama gêmea ativa o feminino reprimido em um e o masculino negligenciado no outro. Surge então um espelhamento intenso que não se resume a afinidades ou diferenças comportamentais, mas toca camadas mais sutis da alma: intuição, ação, receptividade, assertividade, emoção, razão, sensibilidade, estrutura. Na fase final da jornada, quando as projeções já começaram a se dissolver e a sombra já foi parcialmente confrontada, a consciência começa a perceber que esse relacionamento não é apenas externo. O outro, até então percebido como par ideal, passa a ser entendido como um espelho dos aspectos internos que ainda não foram plenamente integrados. Nesse ponto, inicia-se o verdadeiro trabalho de harmonização entre as polaridades internas. Para Jung, a integração do ânima e do animus é essencial para a individuação, pois permite que o indivíduo se torne inteiro dentro de si, sem depender da confirmação ou da presença constante do outro. No entanto, a energia da chama gêmea é tão potente que acelera esse processo. Através da tensão gerada pela relação, somos obrigados a reconhecer quando estamos exageradamente fixados em um dos polos, seja vivendo apenas pelo sentir, esquecendo o agir, ou sendo excessivamente racionais, suprimindo a sensibilidade. A integração do feminino e do masculino não é uma fusão artificial de comportamentos, mas uma alquimia interna. O feminino, em seu aspecto arquetípico, representa a conexão com a intuição, a entrega, o silêncio, o mistério, o fluxo da vida e a capacidade de acolher. O masculino, por sua vez, simboliza a direção, a ação consciente, o discernimento, a estrutura, a palavra que organiza o caos. Quando esses aspectos estão em desequilíbrio, há sofrimento. O excesso de um gera a negação do outro. Mas, quando são integrados, nasce uma nova forma de ser, uma consciência mais plena, centrada, criativa e livre. A relação com a chama gêmea funciona como um catalisador dessa integração.
Quando um dos parceiros se mostra excessivamente emocional, por exemplo, pode estar espelhando a necessidade do outro de se reconectar com o próprio sentir. Da mesma forma, quando há frieza ou distanciamento, pode ser um reflexo da desconexão interna com o masculino estruturador. A dinâmica entre o casal, especialmente nas fases de tensão, não é uma falha da relação, mas um reflexo exato do que precisa ser equilibrado internamente. Na fase final da jornada, essa integração se torna mais visível. Os conflitos continuam existindo, mas são vistos com outros olhos. Já não se busca mudar o outro, mas compreender o que está sendo ativado dentro de si. A tensão se transforma em energia criativa. A relação, antes carregada de carências e exigências inconscientes, passa a ser um campo fértil para o crescimento mútuo. O ânima começa a ensinar o ânimos a sentir com profundidade. O ânimos, por sua vez, oferece ao ânima os contornos necessários para que a intuição se manifeste com clareza e direção. Esse novo equilíbrio interno transforma também a forma como nos posicionamos no mundo. A mulher que integrou seu ânimos torna-se mais assertiva, clara e centrada. O homem que integrou sua ânima torna-se mais empático, sensível e conectado com seu mundo interior. Ambos caminham para a totalidade, e é nesse ponto que o amor deixa de ser um campo de batalha e se torna uma dança entre duas consciências em expansão. O reencontro com a chama gêmea, se acontecer, ocorre então de uma nova forma. Já não há a ânsia da fusão, mas o prazer da convivência entre inteiros. O amor que nasce dessa integração não precisa se completar em ninguém, ele apenas transborda. E nesse transbordamento, transforma tudo ao redor. A etapa final da jornada entre as chamas gêmeas é, paradoxalmente, aquela em que o desejo de união se dissolve em um espaço mais profundo de consciência. Nesse ponto, o que antes era uma necessidade visceral de estar com o outro, transforma-se em uma escolha livre, madura e fundamentada na completude interior. Carl Jung descreve esse estado como o ápice do processo de individuação, quando o indivíduo deixa de projetar no mundo exterior aquilo que falta em si e passa a viver a partir do centro da própria alma. Individuação não é isolamento, mas sim o desenvolvimento da autonomia psíquica e espiritual. A relação entre as chamas gêmeas, por mais intensa que seja, não tem como propósito a união eterna baseada na dependência emocional, mas sim a ativação de um caminho interior rumo à totalidade. Ao longo do processo, ambos os envolvidos são levados, voluntária ou involuntariamente, a confrontar suas ilusões, curar feridas, reintegrar a sombra e harmonizar as polaridades internas. E é apenas após esse mergulho profundo que o verdadeiro amor se torna possível. Um amor que não vem da falta, mas da abundância. Nesse estágio, o outro deixa de ser um objeto de desejo e passa a ser um companheiro de consciência. Já não há urgência, cobrança ou medo de perda, porque a identidade não está mais colada ao vínculo. A conexão continua existindo, mas agora ela é leve, silenciosa, quase invisível aos olhos do mundo, mas presente de forma intensa no campo interno. A união não é mais um contrato emocional ou uma construção social. É uma sincronia entre almas que já se reconheceram e escolheram seguir inteiras, lado a lado, e não mais misturadas em confusão. Essa escolha, livre e consciente, marca o verdadeiro nascimento do amor espiritual. Enquanto o amor romântico tradicional se baseia em projeções, expectativas e acordos inconscientes, o amor entre chamas gêmeas, após a individuação, é desprovido de manipulações, chantagens emocionais e jogos de controle. É um amor que simplesmente é. Ele não exige, não prende, não promete eternidade. Apenas se oferece, momento a momento, como uma expressão viva da essência do ser. Chegar a esse ponto exige atravessar inúmeros testes internos. Muitos acreditam que o processo de individuação significa afastar-se do outro, cortar vínculos ou desistir da relação. Mas, na verdade, trata-se de redirecionar o foco da obsessão externa para a alquimia interna. Quando o ego se dissolve, quando as feridas se transformam em sabedoria e quando a energia psíquica retorna ao self, a alma já não busca mais fora o que encontrou dentro. E nesse retorno ao centro, algo surpreendente pode acontecer.
A união que antes era perseguida com ansiedade pode acontecer naturalmente, sem esforço. Não porque foi conquistada, mas porque foi transcendida. E ao ser transcendida, ela se torna verdadeira. A conexão entre chamas gêmeas só encontra sua plenitude quando ambas as partes já não precisam uma da outra, mas se escolhem com consciência plena, sabendo que podem caminhar sozinhas, mas preferem compartilhar o caminho. O amor, nesse ponto, assume sua forma mais pura, não como refúgio, mas como celebração. Ele não resolve, não completa, não cura, porque todas essas funções já foram assumidas por cada um individualmente. O que o amor faz, então, é expandir. Ele se torna um campo de energia criativa, um espaço de troca entre consciências despertas, onde o crescimento não é mais sofrido, mas inspirado. A presença do outro não é mais um desafio à sobrevivência do ego, mas uma oportunidade de irradiar ainda mais luz. Esse é o verdadeiro milagre da jornada entre as chamas gêmeas. Transformar a dor da separação em portal de libertação. Transformar o amor condicionado em amor incondicional. Transformar a necessidade em escolha. Jung não falava de almas gêmeas nos termos populares, mas toda a sua obra é um mapa para esse tipo de integração. Ele sabia que o ser humano só encontra plenitude quando cessa a busca pelo outro e inicia o retorno a si mesmo. E nesse retorno, aquilo que parecia impossível se revela. A união sem apego, o amor sem medo, a liberdade compartilhada. Se chegou até aqui, agora é o momento de concluirmos. A jornada entre as chamas gêmeas não é uma história de amor convencional, mas uma espiral de autoconhecimento, cura e transcendência. Cada fase, cada ruptura, cada silêncio e cada reencontro servem a um propósito maior, o de nos levar ao centro de nós mesmos. À medida que enfrentamos a sombra, desconstruímos projeções, equilibramos os polos internos e finalmente nos tornamos inteiros. O amor deixa de ser um desejo e se torna presença. Essa é a verdadeira união, aquela que nasce da liberdade, da consciência e da escolha. Carl Jung nos ensinou que a individuação é um chamado da alma, e as chamas gêmeas são, muitas vezes, o instrumento simbólico que ativa esse chamado. Não se trata de encontrar alguém fora, mas de reunir, dentro, tudo o que fomos separados de ver. Quando isso acontece, o amor não só é possível, ele é inevitável. Se essa jornada ressoou com você, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar explorando temas profundos como este. E não saia sem assistir ao vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Ele pode ser o próximo passo na sua transformação interior. A jornada é sua, mas você não precisa caminhar sozinho.